Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma transmissão do meio-dia do Blog da Cidadania. Hoje nós temos um tema extremamente interessante, que é um apanhado, um estudo do Instituto Datafolha, que mostra um fato que muda toda a conjuntura política, porque as frases agressivas de Bolsonaro dão a entender que ele está nadando de braçada, não é? Que ele tem muita força política e que ele tem um grande apoio popular. E nós vamos ver hoje que isso está muito distante da realidade e, segundo o Instituto Datafolha, e não só, segundo dados da economia, Bolsonaro está optando por um isolamento que vai ficar provavelmente menor do que ele pensa. Na verdade, trata-se de uma luta, até de certa maneira, desesperada do Bolsonaro para evitar uma decadência política, uma queda política muito forte que está em curso e que, com o passar do tempo, tende a se acirrar de qualquer maneira. Então, eu acho que agosto, todos os analistas políticos estão dizendo, é um mês de política muito quente, vai acontecer muita coisa nesse mês, e a volta do Congresso a volta dos trabalhos do Congresso, do Judiciário, tende a acirrar tensões políticas, e o Brasil, para o bem e para o mal, ele está entrando agora em agosto, no segundo semestre do primeiro ano do mandato do Jair Bolsonaro, e em um momento de grande aflição para a população brasileira, de grande tensão, porque o Bolsonaro ele optou por uma estratégia irresponsável, maluca, de tensionar a política para evitar que ele decaia mais do que ele já decaiu e do que vai decair. Bom, o Instituto Datafolha, ele faz um estudo hoje à luz das frases agressivas de que o Bolsonaro tem sido autor, sobre a ditadura militar, sobre o pai do presidente da OAB, sobre fome, sobre ambientalismo, sobre uma série de fatores. E ele tenta, com isso, trazer para o lado dele gente que pensa igual a ele. Então, hoje mesmo, pouco antes de eu começar essa live, saiu uma notícia de que o Bolsonaro voltou a reafirmar que não há fome no Brasil, porque o seu ministro Osmar Terra disse que não há uma fome endêmica no Brasil. Endêmica, realmente não há, por enquanto, né? Porque ninguém disse que havia fome endêmica, e o Bolsonaro, ele, quando disse que não havia fome no Brasil, ele não falou em endemia, ele não falou em um problema descontrolado de fome no Brasil, até porque o PT reduziu esse problema ao longo de mais de 13 anos. A fome era muito maior no Brasil, e internacionalmente o Brasil ganhou vários prêmios, os programas brasileiros foram, como o Bolsa Família, por exemplo, e o Fome Zero, foram implantados em vários países, e não tem uma fome endêmica no Brasil, uma carência, uma insegurança alimentar, como eles chamam, muito grande no Brasil. Mas o que o Bolsonaro disse é que não há fome alguma, não é? Então, ele é muito hábil em distorcer os fatos,
não é? Então, agora, ele usa um dado, não é um dado, é uma opinião de um ministro de Estado, que é uma coisa óbvia, que ninguém nunca contestou isso, que não há uma fome descontrolada, uma grande, gigantesca e crescente parcela, crescente eu acho que há, uma crescente parcela da população que tem fome. Eu acho que as políticas públicas do governo Bolsonaro e do governo Temer estão aumentando todos os problemas sociais do Brasil. Estão aumentando a fome, a miséria, a desigualdade, a mortalidade infantil, e logo, logo nós vamos ver até a redução da expectativa de vida nesse país, se continuar isso que está acontecendo. Agora, faz 5 minutos, saiu uma notícia de que o Bolsonaro voltou a dizer que os empresários, eles ganham, eles sofrem tanto quanto os trabalhadores, né? E isso é uma loucura, é uma coisa que a gente não consegue. Olha, Bolsonaro afirma que vida de patrões é tão difícil quanto de desempregados. É uma loucura, né? É que vai aceitar que o desempregado, que não tem nem como, muitas vezes, colocar comida na mesa, não tem como sustentar suas necessidades básicas, só o patrão, os empregadores, os empresários sofrem tanto quanto ele. Isso é uma piada de mau gosto, mas é justamente aquilo que o Bolsonaro fala, porque, por incrível que pareça, ele fala essas coisas porque há gente de todas as classes sociais que diz essa loucura. Isso todos nós já ouvimos, até gente pobre dizendo que o patrão sofre muito no Brasil. Em toda empresa, geralmente são os que a gente chama de puxa-sacos, né? Os bajuladores do chefe, dos patrões. Mas não é só, tem gente que diz isso na intimidade, gente, inclusive, que sofre, ganha pouco, né? Eu, há pouco tempo, uma pessoa do prédio que administra o condomínio onde eu resido, mandou um funcionário embora, eu questionei a pessoa e eu contratei essa pessoa para me prestar algum serviço, não só por caridade, não, nem por caridade alguma, mas porque a pessoa trabalha bem e eu achei que poderia me prestar um bom serviço e ainda ajudava a pessoa. E aí, esse administrador do condomínio veio me dizer que a pessoa não poderia entrar lá, porque ainda não tinha se desligado do condomínio, que se entrasse lá e caísse ia ser culpa do condomínio. E eu disse: olha, na minha casa eu recebo quem eu quero. Então, mas você sabe que o Estado é muito paternalista com o empregado. Eu falei: escuta, mas você é empregado? Né? Você é empregado? Você trabalha para alguém? Sim, eu trabalho para alguém. E você acha que o Estado é paternalista com você? Será que você não se dá conta que você também é empregado? Aí a gente já se irrita com essas coisas, mas a questão hoje é o levantamento do Instituto Datafolha, que revela que a maioria, praticamente tudo que o Bolsonaro tem dito, em termos de frases polêmicas, é amplamente rejeitado pela população. E isso em um quadro de degradação econômica sobre o qual eu vou falar e sobre a razão pela qual o Bolsonaro está agindo dessa maneira. Antes de prosseguir, porém, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania e não está inscrito no canal, que, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, deixe o seu like e, se puder, por favor, torne-se membro do canal e você, assim, nos ajuda a fazer o nosso trabalho.
A pesquisa Datafolha, publicada hoje, ela tem uma abordagem interessante que diz: cerca de 1/3 pensa como Bolsonaro em temas de frases agressivas, indicam pesquisas, porque o Datafolha ele não se focalizou apenas nos estudos do Datafolha, mas várias pesquisas que têm sido feitas, inclusive as do Datafolha. E ele diz que também representam 1/3 da população aqueles que avaliam o governo como ótimo ou bom. E aí a gente tem algumas frases interessantes sobre esse assunto, como do espectador Canal Livre, que no chat deixou um comentário bastante interessante. Dos 147,3 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2018, 57,8 milhões escolheram Bolsonaro, cerca de 39,2%. Isso significa que 89 milhões, ou 61,8%, não aderiram a ele. E é isso que fica muito claro. Você teve na eleição de 2018 muita gente que não votou. O Bolsonaro ele foi beneficiado por essa decisão insensata de uma boa parte do eleitorado de não votar em ninguém. Então, é aquele sujeito que, por exemplo, era tucano. Como o PSDB ficou de fora e como o Alckmin era contrário ao Bolsonaro, então ele pegou e não votou em ninguém. Esse é um exemplo, né? Tem outros exemplos. Tem eleitor do Ciro, que não votou em ninguém porque não era o Ciro. Teve eleitor do Boulos que não votou em sociedade, de que esse sujeito é um lunático e ele está levando o Brasil para o buraco, ele está afetando demais a imagem do nosso país. E tem um sociólogo aqui, o Celso Rocha de Barros, que ele diz assim: a boa notícia é que conferiu essa eleição sem prometer nada de bom para o povo brasileiro. Ele prometeu extinguir direitos trabalhistas, ele prometeu extinguir programas sociais, ele prometeu truculência, ele se elegeu prometendo atacar quem pensa diferente dele, e é isso que ele está fazendo. O Bolsonaro está cumprindo as promessas de campanha dele. O mais inacreditável é que tem gente pobre ou remediada que precisa de um governo que melhore a situação do país e que votou no Bolsonaro por raiva do PT. Então, esse é o cúmulo da loucura, né? Porque essas pessoas estão se prejudicando. Mas então vamos ver o que é que o estudo do Datafolha demonstrou. Ele focalizou que 1/3 da população, 1/3 acha o Bolsonaro bom e ótimo, 1/3 do eleitorado, não da população, né, que é diferente, porque a população brasileira tem 200 e tantos milhões de habitantes, mas só 150 milhões votam. Desse percentual, em torno de 1/3 dos que votam, excluído também aqueles que não votam em ninguém, então dá menos de 150 milhões, porque o eleitorado é de 150 milhões, mais uma grande parte desse eleitorado, então você tem aí uns 120 milhões de brasileiros que votam, e desses 1/4, 1/3 ainda, após 6 meses, ainda está com o Bolsonaro, até porque não poderia ser diferente, porque acabou de votar nele, não é? E aí você tem muita gente que não se informa, ou gente que ainda está preocupada com o seu fígado, com o ódio que tem do PT e da esquerda, mas que conforme a vida do cara for se deteriorando, como estão mostrando os dados econômicos que eu vou dar daqui a pouco, essas pessoas também vão fechar o bico e, quando a situação apertar muito, vão ficar também contra o Bolsonaro, porque nada como sofrimento para ensinar a gente. O que é engraçado é que o Datafolha ele abordou
a questão de que um terço... A manchete é a seguinte: cerca de um terço pensa como Bolsonaro. E quando a grande notícia, na verdade, é que mais de 60% não pensa como Bolsonaro. Então, um terço pensa como ele e 2 terços não pensam como ele. Então, vamos ver, ponto por ponto, o que é que acontece com as opiniões do Bolsonaro. Todo mundo sabe, né, da questão do meio ambiente, 59%, se você pegar a questão do meio ambiente, a grande maioria dos brasileiros, 59%, acham que a política ambiental não atrapalha o desenvolvimento do Brasil, e só 35% acham que a política ambiental atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Então, aí, a opinião do Bolsonaro sobre ecologia, sobre o meio ambiente, sobre a defesa, a proteção ao meio ambiente, é uma opinião que uma pequena parte só da população tem, e ele faz questão de vomitar essa opinião dele como se a maioria concordasse com ele, e a maioria discorda, e essa pesquisa ela ainda foi feita algum tempo atrás, tá? Porque o Datafolha ele reuniu pesquisas que vêm sendo feitas sobre os temas que o Bolsonaro comenta. E como a popularidade dele está caindo rapidamente, então o que acontece é que esses números podem ser ainda piores para ele. A questão das terras indígenas, que o Bolsonaro vive dizendo que índio não tem que ter terra, né, que índio tem que viver misturado com a população, e sendo que índio tem a cultura deles, primeiro que os donos do Brasil são eles, né? Nós invadimos a terra deles e ocupamos. Porém, ainda que a gente diga, nós vamos trazer a civilização, tudo bem, mas o cara tem que privar o cara da cultura dele, dar um pedacinho de terra para ele manter a cultura dele. Isso nenhum país civilizado do mundo faz, é o que ele quer fazer, mas só 37% dos brasileiros acham que o governo deve reduzir as áreas destinadas a reservas indígenas, e 60% discordam que o governo deva reduzir as áreas destinadas a reservas indígenas. Então, a grande maioria discorda dele, só que essa grande maioria, muitas vezes, tem muita gente que apoia o Bolsonaro e não sabe o que ele pensa. Inclusive, esse pessoal que você vê aí defendendo o Bolsonaro aí no chat do vídeo, você pode ter certeza que grande parte deles não sabem todas as opiniões do Bolsonaro. Muitas vezes eles sabem só que o Bolsonaro é contra o PT e ele não gasta um minuto para saber o que o Bolsonaro pensa. Basta ser contra o PT e ser contra o que eles chamam de comunistas. Agora, tem um dado aqui que é esmagador, é que a opinião da população sobre a ditadura militar. Porque o Bolsonaro, ele insiste com tanta ferocidade em defender a ditadura militar, essa questão aí do pai do presidente da OAB, ele disse com tanta, em alto e bom som, com tanta convicção, e de uma forma como se ele tivesse contaminando todo mundo com a visão dele sobre um regime ladrão, em primeiro lugar. Uma das piores coisas que a ditadura militar, que os militares fizeram no Brasil, foi roubar muito. Eles roubavam descontroladamente, inclusive por isso que deixaram uma dívida externa monstruosa. Imaginem que em 1985 eles legaram para o Brasil uma dívida externa de mais de 100 bilhões de dólares. Uma dívida que que estrangulava a economia, e eles largaram o poder justamente porque eles quebraram o Brasil. Eles entregaram o Brasil quebrado,
com uma inflação de 80%, com uma mega dívida externa, isso em 1985, a degradação do país começou em 1980, e aí foi piorando, 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 e em 1985 eles saíram porque já tinha o povo na rua quebrando tudo. Né? Pouco antes de os militares deixarem o poder, isso eu vivi, né? Eu sou um pouquinho mais entrado nos anos, né? Vamos dizer assim, e eu me lembro de que aqui em São Paulo, quem é mais maduro se lembra de que havia tantos desempregados que eles invadiram o Palácio dos Bandeirantes, derrubaram a grade, Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi, em desespero, havia fome, havia miséria, os militares largaram o Brasil arrebentado. E por isso que eles largaram o osso. Então, foi um regime que, durante muito tempo, os defensores desse regime ficaram dentro do armário, né? E eles só saíram do armário porque a mídia atacou tanto o PT, que eles e a esquerda em geral, porque a mídia era neoliberal, mas não era de extrema-direita nazifascista. Eles queriam colocar um governo de centro-direita como o do Alckmin, do José Serra, do Fernando Henrique Cardoso. Só que eles exageraram tanto na dose, a Globo, todos esses que hoje se horrorizam com o Bolsonaro, eles quiseram destruir o Lula e o PT e colocar no lugar deles os tucanos. A mídia toda era tucana. E, na verdade, eles quebraram a cara porque eles fortaleceram quem com essa política deles? Eles fortaleceram a extrema-direita, ou seja, o nazifascismo, que é o regime de extrema-direita, é a visão de mundo do Bolsonaro, de matar, de torturar, de acabar com a democracia. Isso aí é o nazismo, é a essência do nazismo, que é a extrema-direita. Então, gratamente, a gente vê nesse estudo do Datafolha que só 36% apoiam o regime militar de 1964 e acham que ele deve ser comemorado. 57% são contra a ditadura militar e contra comemorar o golpe militar e tal. Então, isso é muito bom, né, para o país. No dia 30, o Bolsonaro também comentou sobre o massacre de presos no presídio de Altamira e disse que pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que eles acham. 29% só dos entrevistados afirmaram que a sociedade seria mais segura se a polícia matasse mais suspeitos. Olha só, porque a tese do Bolsonaro é o seguinte: vai matando aí. E nada mais, nada menos do que 68% discordam do Bolsonaro nessa afirmação. Sobre a posse de armas, a grande maioria, aliás, eu quero fazer um comentário que o Bolsonaro disse uma frase sobre o terceiro ataque com arma de fogo nos Estados Unidos, que aconteceu na semana passada. Foram 3 em uma semana e morreram dezenas e dezenas de pessoas nesses ataques lá nos Estados Unidos. Aí o Bolsonaro vai e diz assim: não é desarmando a população que você resolve esse problema. Puxa, uma declaração que você fala, poxa, esse cara tem alguma coisa para dizer, né? Ledo e Ivo engano. O Bolsonaro não tem nada para dizer. Ele não disse se esse desarmar a população não é o problema. Esperava-se que em seguida, não resolve o problema, esperava-se que ele em seguida dissesse: o problema se resolve 3 pontinhos. E ele não disse nada, não disse nem como se resolve o problema que desarmar a população, ele disse que não resolve, e nem disse de onde ele tirou essa informação de que você tirar armas das mãos de qualquer um, você facilitar que qualquer um compre uma arma,
não resolve, não prejudica. Então, você tem uma situação descabida que eles dizem que, mas se a pessoa não puder comprar arma na loja, ela vai comprar arma ilegal. Também é outro engano. Todos os dados estatísticos mostram, existe dados do IBGE, existe dados até da própria polícia, que podem ser facilmente consultados. É só fazer uma busca na internet que vocês vão achar esses dados que mostram que a maioria desse tipo de crime, de crimes passionais, de crimes não de assaltos, evidentemente que bandido, ele vai arrumar uma arma ilegal, evidentemente que bandido não vai comprar uma arma na loja em seu nome e vai assaltar. Mas existe uma grande diferença, pessoal, entre o sujeito usar arma para cometer crimes e o sujeito usar arma porque ele é maluco, porque ele brigou com a esposa, porque ele teve uma briga no trânsito. A arma que é usada nesses crimes passionais ou de insanidade, como esses que aconteceram nos Estados Unidos, são armas legais. Isso é um dado estatístico inquestionável. Eu não estou dizendo que eu acho, eu estou dizendo que os dados, inclusive, são da própria Secretaria de Segurança Pública do Brasil e também de todos os países. São armas compradas na loja. Então, o sujeito um dia vai lá na loja, compra um 38, lá nos Estados Unidos pode comprar até fuzil, né? Mas aqui no Brasil o cara vai numa loja, compra um 38 para a segurança dele. Aí amanhã ele briga com a mulher, ou briga com o vizinho, ele vai lá dentro, num ato de desatino, vai lá dentro, pega a arma e mata. Então, a gente vê que a resposta da... Isso não é uma coisa que só eu entendo, isso todo mundo sabe, tanto que 66% disseram que são contra a posse de armas e só 31% são a favor. Vocês entendem? Então, outro ponto que ninguém concorda com o Bolsonaro, ninguém, sabe? Ninguém, eu estou dizendo, é uma pequena quantidade, porque 1/3 contra 2/3, vocês veem que todas as questões que eu estou elencando aqui é 1/3 contra 2/3. Então, é uma minoria pequena, incapaz, inclusive, de eleger um presidente. E aí, se você for perguntar para essas pessoas insensatas, que para essa maioria que votou no Bolsonaro, tá? Porque o Bolsonaro ele foi eleito por uma maioria, ele foi eleito pela minoria, mas ainda era a maioria dos que votaram em alguém no segundo turno, né? Então, você vai perguntar para grande parte daquelas pessoas que deixaram de apoiar o Bolsonaro, como, por exemplo, o Lobão, né? Lobão e vários outros aí que votaram nele, o Padilha, aquele diretor lá que fez aqueles filmes exaltando a Lava Jato e tal, eles hoje são contra o Moro, hoje são contra o Bolsonaro. Então, se você for perguntar para aquelas pessoas por que você votou no Bolsonaro, eles não vão... por que você votou no Bolsonaro se você discorda de tudo que ele propôs? Essa pessoa vai ficar numa situação bem difícil, porque vai ficar claro que ela não votou por uma razão lógica. Ela votou irresponsavelmente porque tinha raiva do PT. Então, venha qualquer coisa, venha um maluco que está fundando o país, mas não entra o PT. Então, na posse de arma, e outra coisa que está aqui saltando aos olhos é a adesão incondicional do Bolsonaro aos norte-americanos, aos Estados Unidos e ao Donald Trump, particularmente. Ele diz que ele bate continência para a bandeira americana, né? Isso é uma vergonha para nós todos, né? Eu fico constrangido
de ver que o Bolsonaro ele está batendo continência, a gente vê esse sujeito bater continência para o Donald Trump, a bandeira americana, e querer aderir, fazer tudo, tomar medidas. Agora mesmo ele comprou encrenca com o Oriente Médio por conta do Bolsonaro, por conta da adesão aos Estados Unidos. E a gente vê que 66% disseram que reprovam essa adesão dele aos Estados Unidos, e só 29% concordam. Então, sabem, tudo isso, a tendência é piorar, minhas amigas, meus amigos, é piorar a situação do nosso país, porque saíram alguns dados econômicos, e esses dados econômicos mostram que o país está se deteriorando muito rápido, e que esse apoio ao Bolsonaro, que já é pequeno, as pessoas vão começar a se dar conta, essas pessoas que discordam em tudo do Bolsonaro, uma grande parte delas ainda apoia o Bolsonaro. E essa parte dessas pessoas que discordam do Bolsonaro e apoiam ele assim mesmo, porque odeiam o PT, essas pessoas, com a degradação econômica que esses dados que eu vou citar mostram, aos poucos elas vão começar a notar que discordam dele, porque essas pessoas não notam ainda. Você pergunta para elas, olha, você acha que todo mundo deve ter arma? Não, não acho. Se você perguntar em seguida, você vota no Bolsonaro? Eu votei no Bolsonaro. Você gosta do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é bom, porque está enquadrando os comunistas, tá? Mas você sabe que ele apoia armas, né? Você sabe que ele quer entregar para os Estados Unidos, quer entregar o Brasil para os Estados Unidos, né? Porque a direita, e principalmente a extrema-direita, são nacionalistas. Então, esse entreguismo do Bolsonaro, ele desagrada uma grande parte desses fãs da ditadura militar, dos militares, tá? E o dado é que, com o fracasso econômico que o Brasil está tendo, a política do ministro da Fazenda está tendo, o número de famílias endividadas disparou, a renda das famílias despencou, o desemprego se cristalizou, o crescimento, esse ano nós não vamos ter crescimento nenhum, a mortalidade infantil, todos os dados que estão fresquinhos aí, a mortalidade infantil está disparando, a pobreza está disparando, a mendicância nas ruas de São Paulo, gente, a gente tropeça na população de rua. A população vivendo nas praças, nas ruas, com esse frio, inclusive muita gente morrendo, a fome está aumentando no país, o país está afundando, e esse processo econômico ele vai se acelerar, a tendência de a economia afundar é cada vez maior, porque o Bolsonaro diz que os patrões sofrem. Então, ele vai continuar tirando direitos trabalhistas e tomando medidas que vão fazer os patrões pagarem cada vez menos. As pessoas que vão perdendo os seus empregos, essas pessoas vão tendo que procurar emprego. A pessoa tinha um emprego pela CLT, com garantias, com bom salário, e essas pessoas todas vão ter que trocar de emprego, elas vão perder o emprego, mesmo que arrumem outro emprego, vão arrumar emprego para ganhar muito menos. Então, é aí que grande parte dessas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, vai cair a ficha. Vai falar, puxa, mas eu estou piorando de vida agora, eu tinha um cargo X na empresa Y, eu perdi, eu vou procurar no mesmo ramo de uma concorrente, a concorrente já vai contratá-lo por um valor e em condições e com direitos bem inferiores ao que ele tinha.
Então, está havendo um processo de empobrecimento da sociedade e eu acredito que agora, nesse segundo semestre, a coisa começa a ficar feia. Até o fim do ano, pessoal, você pode escrever aí, eu tenho dito reiteradamente, até o final de 2019, o Bolsonaro ele vai estar com uma popularidade ao rés do chão, e vão se acirrar os conflitos sociais no nosso país. A situação do Brasil tende a piorar muito, porque a economia está parando, já está parada, está parando cada vez mais. Isso não é uma opinião minha. Quem tem um computador para assistir essa live, tem um computador para acessar o Google, para ver os dados econômicos, é só fazer buscas, vá ao Google, mas procure fazer, não adianta você fazer uma busca no Google e cair no Terça Livre, e cair no Antagonista, que são sites que não falam a verdade, eles mentem, né? Eles divulgam fake news, caia nos dados de grandes órgãos de imprensa sobre economia. Sobre economia, não é sobre política, não. Porque os dados são muito objetivos. Então, você tem lá o salário médio do trabalhador. Se você não quiser, eu quero fazer uma sugestão. Vá ao site do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é controlado pelo governo federal. Então, ainda o Bolsonaro não aparelhou o IBGE. Ele está tentando, como ele fez com o INPE, né? Ele está tentando fazer com que esses órgãos oficiais eles divulguem dados falsos. Tá? O presidente do INPE ele foi demitido porque ele estava dizendo o que está acontecendo. Está disparando o desmatamento na Amazônia, estão acabando com a Amazônia, porque o Bolsonaro meio que autorizou, ele apoia a devastação da Amazônia para fins comerciais, para usar madeira, porque ele não quer saber, ele está lá para agradar a gente. O Bolsonaro não quer saber, ele está aí para agradar empresários, para esse dinheiro dos empresários voarem para ele, inclusive para apoiá-lo, para o peso do PIB daqueles grandes empresários que estão ganhando muito dinheiro, apoiarem a permanência dele no poder. Na crença dele, se ele se entender bem com os muito ricos, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai dar o céu para esses ricos e ele vai ficar lá até o dia do juízo final, esquecendo que o sujeito pode ser muito rico, mas ele só tem um voto, né? Então, eu tenho 1.000 empregados. Na eleição, se eu penso uma coisa e meus empregados pensam outra, é que nem o dono da van lá, o Carequinha, ele tem milhares e milhares e milhares de empregados. Porém, na hora do voto, ele só tem o voto dele. Ele ameaçou os empregados, deu certo, não foi por causa dele, foi porque o Brasil estava em transe. Mas, conforme as pessoas ficarem passando necessidade, vão para a eleição e vão votar como querem. E o grande empresário, ele só tem o voto dele. A menos, evidentemente, que ele acabe com as eleições e instale uma ditadura, né? A gente tem, muitas vezes, quando você vê as coisas que o Bolsonaro está fazendo, você fica pensando, puxa, mas será que ele vai para uma eleição assim? Ele está prejudicando tanto a população, tem tanta gente que discorda dele, cada vez mais gente discorda dele, e ele reitera aquilo que ele fala. Por exemplo, ele defende a ditadura militar, que é uma coisa que só um pouquinho de psicopatas defende a ditadura militar, defende que se dê armas para todo mundo. Porém, o Bolsonaro, ele defende isso sem titubear. Será possível que ele... É que talvez
Não é possível que ele não tenha assessoramento de alguém que diga para ele o seguinte: olha, tem dados sérios aqui, ninguém apoia essa questão das armas, ninguém apoia a ditadura militar, é só um pouco de gente. Mas ele está querendo se cristalizar com essa parcela da população que apoia essas loucuras, mesmo que seja minoritária, porém, dentro da democracia, é isso que preocupa, tá, pessoal? Porque dentro da democracia, essa gente que apoia as loucuras que o Bolsonaro diz, não soma número suficiente para mantê-lo no poder. A próxima eleição presidencial, do jeito que a coisa está indo, ele não vai conseguir se reeleger de maneira alguma. Então, aí surge a dúvida sobre se ele pretende dar um golpe, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada, porém, eu tenho minhas dúvidas, inclusive, se os militares estão interessados em fazer uma coisa dessa. Eu acredito que não, porque um golpe militar, impedir uma eleição ou fazer uma grande manipulação em uma eleição, vai jogar o Brasil num buraco. O mundo vai se voltar contra o país e ditaduras são difíceis de manter, né? Então, eu acredito que o Bolsonaro está indo para onde ele pode. Ele está indo para onde ele pode, ele não tem certeza do que vai acontecer, mas aí ele está fazendo o que dá para ele fazer, que é se apegar com esses psicopatas, porque se ele for depender só da capacidade administrativa dele, ele está lascado. Se ele não tensionar, se ele não fizer essa política do nós contra eles, então, quem estiver do meu lado, gostar de ditadura, gostar de tortura, gostar de violência policial, gostar de esmagar pobre, fica do lado de cá. E quem for democrata, fica do lado de lá. E aí, ele tem, pelo menos, uma quantidade de gente com ele, não é? É o que ele está fazendo. Então, sabe, eu acho que agora, só que essas pessoas, como eu já disse, que apoiam o Bolsonaro, elas vão, em alguma medida, em pouco tempo, também ser vítimas de uma política econômica e de uma política social que está afundando o Brasil. Então, esse naufrágio da economia, esse aumento da violência que vai suceder, aumento da criminalidade, tudo isso que vai explodir conforme a situação do país piorar, tudo isso vai fazer com que esse 1/3 que ainda apoia o Bolsonaro vire 1/4, depois vire 1/5, depois vire 1/6, vai diminuir. Isso aí, olha, você pode me cobrar daqui a alguns meses se isso não vai diminuir, a menos que ele consiga dar um jeito de fazer um milagre e o país começar a crescer, começar a distribuir renda de novo, começar a socorrer as pessoas que estão em situações sociais graves, porque senão o resultado direto do empobrecimento da população vai ser uma piora generalizada, inclusive da segurança, né? Porque a relação entre o naufrágio econômico das pessoas e a criminalidade é muito conhecida. Você vai para países onde não tem pobreza, você vai ver se você tem criminalidade. Você pega a Holanda, por exemplo, está fechando cadeias, né? Minha filha vive na Austrália, quando matam alguém por lá, sai uma notícia no jornal, é uma comoção nacional. Morte, nem morte por crimes. Os crimes de morte que existem nessas sociedades muito avançadas, Noruega, sociedades nórdicas, né? Os crimes de morte que acontecem geralmente são por questões passionais, né? O homem que matou a mulher, matou o amante da mulher, e mesmo esse tipo de crime está diminuindo,
porque, por exemplo, a mulher é mais respeitada, os homossexuais são mais aceitos, né? Então, aqui no Brasil, pessoal, o quadro está muito feio, mas a boa notícia, eu acho, é que o potencial de desidratação da popularidade e do apoio ao Bolsonaro, que já é grande essa desidratação, o potencial para aumentar muito mais é enorme, e é isso que esse estudo da Datafolha revela. E com isso eu termino a primeira transmissão ao vivo da semana, e eu quero também dizer para vocês que agosto agora nós temos que estar muito alertas, porque os embates vão ser muitos. Em mais alguns dias nós vamos ter o julgamento da suspeição do Moro no STF, vai ser dia 14, e nós vamos ter também todos os embates, né, políticos que vêm por aí nesse mês. Então, eu conto com o seu apoio e eu agradeço, então, a atenção de todo mundo hoje aqui, e eu quero deixar o meu abraço para todo mundo, e à tarde a gente tem a reportagem gravada do Blog da Cidadania. Pessoal, um grande abraço para vocês e até mais tarde, lá para as 19 horas está saindo a reportagem do dia. Grande abraço.